Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Vocês estão aí? Solta um aleluia, irmão. É pro meu... O rapaz do aleluia é o contrabaixista ali. Só para ter uma ideia, queridos, quantos não estavam ontem? Levante a mão. Amém. Então eu vou ter que dar uma posição de ontem. Serão 4 dias da palavra de Deus, nesse aniversário. E Deus me deu para trazer a vocês a passagem de Josué. Você pode abrir Josué 1, do verso 1 ao verso 18. Ontem eu trouxe a primeira parte, a parte em que Deus fala com Josué, naquele momento mais difícil da vida de Josué, onde Moisés havia morrido. Josué era muito apegado a Moisés. Josué sempre estava ao lado de Moisés, sempre atento à vida de Moisés, sempre à disposição, servindo. E o próprio Deus fala isso no texto, quando no verso 1, ele fala com Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Antes de eu continuar aqui, o irmão estava falando de oferta. Ele falou da viúva, falou de Abraão. Mas você sabe qual é a maior oferta da Bíblia? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu filho, eu posso dizer assim, que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, antes de partir, ele disse, eu vou ofertar algo para vocês, não vos deixarei sós, deixarei o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo, ele oferta nas nossas vidas, que a gente lembre da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu não vou ler todo o texto, porque eu li ontem, eu sei que está gravado, você pode assistir a pregação de ontem. Eu quero ler somente a partir do verso de número 7. Josué 1, verso 7. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, porque Tu és um Deus de vontade e de conselho. Tu és um Deus que nos ama, um Deus que orienta, um Deus que fala. Não estamos sós, não estamos desorientados, porque nós temos a Tua palavra. Irá macheca mais, irá maneiga bas.
A palavra do Senhor é vida. É vida. Aleluia. Deus tem uma vontade nesse lugar. E eu falava ontem que enquanto Deus tem vontade nesse lugar, a vida, a bênção. A pior coisa que existe é quando Deus se retira de um lugar. Havia um irmão lá na igreja, eu digo havia porque ele foi morar com o filho dele em São Paulo. Era um senhor viúvo, morava sozinho. Ele gostava muito de ir na tarde do refrigério, era um culto que nós tínhamos nas quintas-feiras. E quando meu pai voltou para Porto Alegre, que ele morava em Ribeirão Preto, nós, sempre que possível, entregávamos para ele trazer uma palavra. Aquele homem tinha uma casa na praia, juntamente com as suas irmãs. E uma vez ele estava na beira da praia, andando pela areia, e ele começou a falar com Deus. Ele disse: Deus, como é que é não estar contigo? E naquele momento, ele disse que algo começou a acontecer com ele. Algo terrível. Ele disse que não era dor, não era sofrimento, era um vazio. Era um vazio tão grande que ele não pensava, ele não agia, ele não reagia, ele não sabe explicar aquele sentimento. Era um vazio. E naquele momento, quando ele sentiu aquilo, ele conseguiu clamar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E novamente restaurou a alegria. Aquele homem teve uma experiência com Deus. Ele era novo na igreja, mas ele pediu para Deus. Ele queria saber o que era ficar sem a presença de Deus. Amados, sem a presença de Deus é um vazio. Vazio. Vazio total. Vazio. Ontem, quando eu falava da vontade de Deus, quando Moisés morre, ele vem e fala com Josué: Josué, você tem seguido Moisés, você é a pessoa agora que estará à frente da minha vontade. Eu vou ser contigo. A mesma promessa que eu fiz a Moisés é a mesma promessa. E ontem eu falava, independente das pessoas que estiverem aqui, independente de você, a vontade de Deus está aqui. Deus vai operar nas pessoas que estiverem aqui. Amém, queridos? Pastor Marcos falou de senhoras que não estão mais aqui com a gente. Eu não sei quanto tempo ainda temos. Daqui a pouco eu não estarei. Aí você vai pensar: mas você não é membro dessa igreja. Não me tirem antes de colocar, amados, né? Quero fazer parte do livro, do hall de membros. Eu tenho uma igreja, é o Senhor que tem a igreja lá em Porto Alegre. Deus está cuidando dela lá. Mas nesse momento eu estou na vontade de Deus desse lugar. A palavra que eu estou trazendo não é para Porto Alegre, não é para qualquer outra igreja, é para este lugar. Eu sei que, como está sendo gravado, pessoas que vão assistir mais tarde entrarão nesta vontade. Porque existe uma palavra, e quando você entra na palavra, você está dentro dela. Amém? Mas essa segunda parte no dia de hoje é quando Deus fala: agora eu quero falar contigo, Josué. Agora eu não quero falar da minha vontade com as coisas que eu prometi para o meu povo. Eu quero agora falar contigo. E a partir do verso de número 7, Deus começa agora a falar com Josué no pessoal. Deus quer falar com você nessa noite. Você sabe da vontade de Deus nesse lugar, das coisas que, as necessidades desta cidade, desse povo, das tuas orações em comunhão com os outros.
mas Deus quer falar com você no individual, porque Deus ama você. Eu estava vendo o filho do Rona aqui cantando, louvando a Deus, e eu sei que o Rona se alegra com isso. Que dia é hoje? Meu Deus, estou cego. Desculpe, eu sei da tua alegria de ver o teu filho louvando a Deus. Agora no dia 14, meu filho fez 19 anos. Como eu falei ontem, ele toca baixo no louvor. E em setembro do ano passado nós tivemos o nosso retiro espiritual, que fazemos todos os anos na cidade de Veranópolis. É uma cidade muito bonita, pequena, tranquila, mas muito bonita. Uma vista maravilhosa, no interior ali do Rio Grande do Sul. E quando estava o louvor tocando, o Espírito Santo tomou ali aquele momento, e daqui a pouco foi tirado algumas fotos, e uma das fotos foi enviada para mim, era o meu filho de joelhos tocando baixo e chorando. E no aniversário eu coloquei essa foto no grupo do Ministério de Louvor, e eu disse: o que todo pai cristão deseja é o seu filho aos pés do Senhor. Deus agora está falando com Josué, Deus está falando com você. Tudo que eu quero, tudo que eu desejo é o melhor para você. Mas amados, por mais que eu ou o pastor possamos querer para os nossos filhos, ainda são os nossos filhos que precisam escolher o que eles querem. E aqui Deus está dizendo: Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Vocês sabem que eu sou filho do pastor João Carlos Marques. E uma vez eu estava falando, eu já falei isso tantas vezes, não sei se eu falei aqui, mas enfim, uma das coisas que eu mais me preocupava é que as minhas atitudes, de forma nenhuma, fosse algo que desagradasse meu pai. As minhas atitudes, elas tinham que ser para honrar quem ele era em Deus. Desde pequeno. Eu sei que Josué era assim também com Moisés. Ele se comportava diante do povo porque ele estava ali com Moisés. Ele sabia o que ele precisava fazer. Suas atitudes, seu serviço. Josué de maneira nenhuma podia tomar uma atitude que fosse contra Moisés, porque ele sabia que ir contra Moisés era ir contra a vontade de Deus, enquanto, claro, Moisés estivesse fazendo a vontade de Deus. E desde pequeno eu tinha essa preocupação: eu preciso me comportar. E aqui nada mais do que esse comportamento que Deus está falando como pai para Josué. Deus está falando para você: filho, a tua honra é que você conheça a minha palavra. A minha honra de dizer, conforme o diabo veio diante de Deus, e Deus disse: de onde é que tu vem? Eu vim de rodear a terra, viste? Eu fico imaginando Deus, tu viu? Vamos trazer para os dias de hoje. Tu viu o meu servo Rona? Vai morrer. Ah, mas tu dá tudo para ele. Eu me garanto, eu sei quem ele é. Queridos, hoje mais do que nunca, não é simplesmente a vontade de Deus para esse lugar, mas a vontade de Deus para você é que você seja um filho fiel.
Por isso que nós temos que ser como Jesus. Jesus foi um filho fiel. Deus fala: filho, eu preciso de ti. E diz as Escrituras que Jesus se despiu de toda a sua glória, e veio e se humilhou como homem. Nós precisamos, queridos, nos humilharmos na presença do Senhor. Mas quando eu falo humilhar, não é você não ser nada. Não, você tem que dizer: eu sei de quem eu sou filho, e Deus tem uma vontade comigo. A alegria que você precisa ter, meu amado, é que Deus olha para você, mas Ele precisa contar com você, porque Ele quer dar continuidade na sua vontade, mas Ele tem um desejo com você. Olha, eu quero que você seja o quê? Forte, corajoso. No quê? Cuidando em conhecer a minha palavra. Eu não sei quantos ministérios tem aqui na igreja e quantas pessoas fazem parte desses ministérios, mas às vezes as pessoas que estão na igreja que não fazem parte de nenhum ministério, queridos, você tem um ministério, sim. Você tem um ministério. A qualquer momento você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo, para ajudar, para apoiar. Eu falei ontem do grupo que diz amém no culto de oração. Está tendo culto de oração lá na igreja agora. Sim, são 20h31. Já há meia hora está tendo culto de oração lá em Porto Alegre. E lá tem o grupo do amém. Tem alguns irmãos que oram e outros dizem amém. E de vez em quando tem uns que dizem aleluia. Glória a Deus. Deus fala: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não sei quantos de vocês já se perderam em algum caminho. Eu não estou falando agora espiritual, tá? Estou falando de você estava indo para algum lugar. Hoje nós temos o celular, tem o Google, né? Google Maps. Mas mesmo assim ainda você pode se perder com o Google. Uma vez uma irmã lá da igreja se mudou para uma casa, e a primeira vez que eu ia, botei no Google, e daqui a pouco eu estou indo pela avenida, e daqui a pouco diz para entrar à direita, aí eu saio do asfalto, eu entro numa rua de paralelepípedo, e daqui a pouco diz que é para entrar à esquerda, aí daqui a pouco eu estou entrando, é uma rua de barro, e daqui a pouco a rua começa a estreitar, aí umas crianças jogando bola, eu digo: meu carro não vai passar aqui, onde é que o Google está me mandando? Por quê? Porque o Google estava me mandando por um caminho mais rápido, mais fácil, mas ele não me avisou que era o mais perigoso, e ainda bem que não era noite. Queridos, quando Deus está dizendo não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, sabe por quê? Porque você não precisa, porque Deus está te orientando pelo caminho correto. Você não precisa ter curiosidade da direita nem da esquerda. Quantas vezes você já se perdeu? Eu me lembro que uma vez, que coisa terrível, nós temos esse retiro lá em Veranópolis, como eu estava falando, e nós estávamos em 2 carros. Estava meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, eu, minha esposa, meus filhos. 2 carros indo. E a minha mãe inventou de falar antes de sair de Porto Alegre: eu não conheço Bento Gonçalves, eu queria conhecer Bento Gonçalves. Eu acho que Deus ouviu a vontade da minha mãe, mas ela devia ter calado a boca. Porque eu não sei como, pastor Ronaldo, eu vou várias vezes em Veranópolis, eu acabei me perdendo e entrando dentro de Bento Gonçalves, não tem nada a ver.
feriado de Páscoa, 18 horas da tarde, todo mundo saindo, imagina, tinha carro, um congestionamento na cidade de Bento Gonçalves, e daqui a pouco o celular termina a bateria. Eu falo com meu filho: filho, liga para o teu tio, e ele olha, minha bateria também terminou. Olhei para o retrovisor, perdi o tio Fernando. Amados, eu estava num lugar que não era para estar, perdi o meu cunhado, aquele congestionamento, eu não sabia para onde ir, e eu só podia fazer uma coisa. Fazer o quê? Orar. Eu orei. Eu disse: Senhor, não estou totalmente perdido, porque eu sei que uma hora eu vou chegar em Veranópolis, mas eu estou aqui, está difícil, está complicado, perdi o meu cunhado, não sei se ele sabe ir para lá, me ajuda. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu encosto num posto de gasolina, ele encostou no posto de gasolina atrás de mim. Eu abri a janela, pastor Rona, e perguntei para o rapaz do posto: moço, desculpa, eu estou perdido. Onde é que eu entro para ir para Veranópolis? O moço não falou nada. Mas ele não falou nada, não porque era a intenção dele não me ajudar. Ele fez bem assim. Ele está falando comigo aqui, e ele faz assim. Irmãos, tinha uma placa enorme dizendo Veranópolis. É assim que Deus é, amado. Deus não quer que você esteja perdido. Por isso que você tem a palavra dele. Não ande perdido, amado. Não ande perdido. Às vezes tem alguns irmãos, querido, nós precisamos crescer. Tem algumas pessoas: pastor, eu não sei o que fazer. Misericórdia. Carnalmente, pastor Rony, eu fico pensando assim: eu não posso falar. Nós temos a palavra de Deus, amados. Como é que você está perdido? O que está acontecendo? Ai, isso e aquilo outro. Ora, que Deus vai levantar uma placa diante de ti. Eira manara. Ora, meus irmãos, não adianta. A oração, ela é tudo na nossa vida. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Não confia nas tuas coisas. Nesse momento, entrega. Confia no Senhor, confia na palavra. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Você precisa praticar. Você precisa praticar. Você precisa praticar, amados. Quando você lê uma palavra, não fique só na leitura. Lê e pratica. Eu vou colocar em prática esse negócio. Eu não sei quantos de vocês pediram uma palavra de Deus e você abriu a Bíblia e veio uma palavra de Deus. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu lá, uma pessoa, outra ali? Já aconteceu, já? Comigo já aconteceram muitas vezes. Quando meu pai morreu, a primeira palavra que Deus me deu foi essa. É como se ele estivesse dizendo: teu pai está morto, mas continua. Tu não depende dele, tu depende de mim. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor. E as mesmas coisas que eu dei para o teu pai, eu dou a ti. Não desanima. Vai em frente, segue. Até porque eu sei que ele está num lugar melhor. Eu não sei se eu contei aqui a experiência desse retiro de Veranópolis, quando eu tive uma visão espiritual. Contei aqui? Não? Não contei? É? Amém. No ano que meu pai morreu, ele morreu em março. Nosso retiro era em abril. Eu até pensei: a minha mãe não vai, a minha irmã não vai, meu cunhado não vai. Não, estava todo mundo, foi no retiro. Uma bênção. Quem pregava era o meu cunhado Fernando Pedroso. Ele é pastor numa igreja batista de Capão da Canoa, que é uma cidade do litoral do Rio Grande do Sul.
E ele estava pregando, e ali ele disse: a pastora Débora, minha esposa, vai orar pelas mulheres, e o pastor Carlos vai orar pelos homens. E naquele momento que ele começou a falar aquilo, eu comecei a me sentir como se eu fosse um balão, como esses aqui tão bonitos, tirando aqui o número 5, que já está meio caidinho. Domingo de noite eu acho que ele já vai estar, né? Mas é bom, porque aí a igreja volta há 6 anos. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças, não é? E eu comecei, Marcos, a me sentir, mas aquilo era algo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou... E a minha esposa orando, uma por uma, e eu, vai rápido. E minha mulher orando uma por uma, eu digo, meu Deus, por que essa igreja tem mais mulher do que homem? É você ser filho de Deus, participante dos desejos do Pai. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar. Primeiro ele diz: medita, medita, medita. Você precisa saber, você precisa saber, você precisa saber para falar. Você precisa saber para falar. Eu estou aqui falando do que sei, amados. Toda vez que o pastor Rona vem aqui pregar, ele fala daquilo que ele sabe, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele vive, naquilo que ele é abençoado, contar testemunhos. Eu tenho muitos testemunhos, e eu louvo a Deus por causa disso. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas você sabe que Josué teve que enfrentar lutas. Teve ou não teve? Eu quero olhar para você e dizer: a luta não cessa. Porque Jesus disse: no mundo tereis algodão doce e bombom, é isso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele venceu, amados. Ele venceu. Ele venceu. Não te mandei eu? Como pai que sabe o que é melhor para o seu filho, eu sei o que é melhor para ti. Hoje estávamos falando de Asaf Borba. O filho do Asaf Borba, eu coloquei a minha filha para... Desde pequeno eu coloquei os meus filhos para aprender instrumento. Minha filha, flauta transversal, meu filho, violino. E quem estudava nessa mesma escola? O filho do Asaf Borba. No último DVD do Asaf Borba você vê o filho dele tocando. Uma vez eu estava, o Asaf Borba é um lugar muito bonito. É uma igreja luterana, bairro Nobre de Porto Alegre. Um lugar imenso, tem um campo de futebol. E o Asaf Borba deixava o seu filho lá para fazer as aulas e aproveitava para caminhar em volta. Então quando eu ia lá eu encontrava com ele. E ele perguntava: como é que está o Paulinho? Está gostando? Rapaz, tá difícil, complicado, não gosta muito. Ele disse assim: meu filho não queria, meu filho chorava, não queria vir. E eu comecei a insistir, e eu trazia a força. Aquilo doía em mim. Ele falando para mim, amado. Quando ele vier aqui, pode perguntar isso para ele. Muitas vezes ele não queria, e aí tinha que acordar. Às vezes era inverno, né? O inverno no Rio Grande do Sul é pegado, irmãos.
estou aqui, olha, o tempo aqui está bom. Eu estava assistindo um programa do esporte, vendo como é que está o Rio Grande do Sul lá. E o jornalista estava bem agasalhado. E o Asaf disse: insiste. Hoje ele é o melhor violinista da escola. E lá havia alguns concertos. Ele era o principal violinista. O melhor professor chamou ele. Tinha 3 ou 4 grupos. E o top é onde ele estava. No final da escola, a minha filha foi chamada para ser top também, tocando flauta transversal. Mas meu filho não gostava. E eu ficava preocupado. Eu dizia: Paulo, tu não gosta? Sei, mal ensaiava, mal. E a gente começou a orar, eu e a minha esposa começamos a orar. Eu digo: o que nós vamos fazer? Tu quer que a gente compre um violino para ti? Um violino eletrônico? Aí ele se empolgou por ser eletrônico. Mas aí, não. Eu digo: meu Deus do céu. Não esqueça, Deus quer o melhor para você. Deus não quer simplesmente que você faça o que Ele quer. Deus sabe quem você é e Ele sabe onde você pode chegar. Deus respeita você. Deus, quando chama você, Ele sabe onde você pode ir. Amém, queridos? Deus sabe. Eu gosto muito de louvor. Lá na igreja eu toco bateria, porque eu perdi 2 bateristas, 2 mulheres bateristas. E estou eu lá tocando. E está lá o grupo. Aleluia. Tu toca baixo há quanto tempo? 1 ano. Toca muito bem. Mas tu sabe que pode tocar melhor? O teu baixo é o melhor ou ainda tem melhor? Tem melhor. Amado, Deus sabe aonde você pode chegar. A qualquer momento Ele pode desistir. Eu não quero mais, isso não vai acontecer, porque eu vou ser convidado para vir no próximo ano. Próximo ano. Estou me convidando. E você vai estar aqui com um baixo melhor. Nós temos uma moça lá na igreja Jerusa, uma senhora, já mãe de 3 filhos. E disse: Jerusa, meu filho tocava violino, instrumento de 4 cordas. Será que tu pode dar um toquezinho para ele do baixo? Que também é 4 cordas. O teu é 5, mas o dele é 4, tá? Ele ainda está no grau, né? E aí, claro, ele se apaixonou. Se apaixonou, pastor. Mas eu tinha um baixo ruinzinho na igreja. Eu digo: não, eu vou. Aí eu dei um baixo para ele, aquele modelo que o cara lá dos Beatles tocava. Sei lá o nome do cara lá. É um deles lá. Aquele baixo que parece um violino, só que é grande. Por que eu estou falando isso, amados? Por que eu estou usando o meu exemplo? Porque eu sei o que é a vontade do Pai para o seu filho. E Deus quer o melhor para você. Deus quer dirigir a tua vida para que você tenha prazer. Deus não quer nada forçado. Ele quer que você venha na presença dEle com alegria. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Vamos na igreja. Oh, meu amado, sobe de nível. Ontem eu não queria terminar o culto, porque eu já queria pregar essa palavra.
ansioso, o dia todo, e o relógio não passava, Marcos. O relógio não passava. Acordei às 7 da manhã. Eu digo, é só 7 da manhã. Vou lá tomar um banho. Daqui a pouco eu vi um barulhinho na cozinha. Oh, glória a Deus. Estava dizendo o pastor Rona hoje na hora do almoço, um prato de comida e um cafezinho preto, e eu estou pago. Coisa bem boa. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mas chega um momento que Deus, depois de falar tudo aquilo para Josué, Ele diz: não te mandei eu. Não é algo forçado, é algo para que ele entenda. Não é nenhum homem, não é nenhuma mulher, nenhuma instituição. Quem está falando com você hoje é Deus. É eu que estou mandando, é eu que eu estou concedendo, é eu que estou te chamando, é eu que quero você, é Deus. Se você não entende, o amor de Deus é tão profundo, mas eu não sou ninguém, é aí que você pensa. Deus enviou Jesus por tua causa. Não, não foi por minha causa, foi por causa dos irmãos. Não, é por sua causa. Sua causa. A igreja lá em Porto Alegre, ela foi comprada da igreja anglicana. A igreja anglicana fechou, e eu vi aquele lugar. Meu pai passou por aquele lugar, viu que estava lá, vende-se. E meu pai de dentro do táxi disse assim: esse lugar vai ser teu. Eu digo, opa, ô glória. Mas naquele momento, pastor Rony, eu fiquei pensando assim: você é palavra de pai, que quer o melhor para o seu filho, ou ele está profetizando? E eu fiquei naquele negócio, né? Mas, vamos lá. Fui lá, peguei o telefone, liguei. Quanto é que vocês querem? Ah, nós queremos tanto. Eu digo, meu Deus. Olhei para a conta da igreja, não tinha nem 0,0001% do que eles queriam. Mas eu disse, Senhor, sobre a tua palavra eu vou. Mas estava ali. E aí um dia teve um grande congresso em Porto Alegre. Grande congresso em Porto Alegre. Pastores de todo o Rio Grande do Sul estavam lá naquele evento. Haviam muitos pastores de fora do Brasil, estavam lá. E havia um profeta. Eu estou tentando lembrar o nome dele, daqui a pouco vem. Ele ou é da Colômbia, ou alguma coisa assim. Rony Chaves, ele é da onde? Chile, Colômbia? Colômbia, ou é Chile? Ele falava espanhol, então tá tudo, né? E ele sobe no púlpito. Eu estou ali, eu e minha esposa, no meio de toda aquela pastorada. Gente, era muito pastor. Muito pastor. Se entrasse um endemoniado ali, estava enrascado. Meu Deus, coitado do diabo, eu ia ter pena se entrasse ali, tinha muito pastor. Daqui a pouco ele está lá, irmãos, falando em espanhol, obviamente, né? Mas a gente entende bem o espanhol lá, porque a gente, bem pertinho ali do Uruguai, da Argentina, então a gente habla bem o portunhol. E ele dizendo, eu estava no meu quarto do hotel, e Deus me disse que tem uma pessoa aqui dentro, que Deus vai dar um tempo próprio. E minha esposa já me cutucou, é contigo. E eu olhei para ela, eu digo, um monte de pastor aqui, e o negócio é comigo. E minha mulher disse, o negócio é contigo. Tu não tem nada, mas o Pai Celestial disse que Ele tem o ouro e a prata. Faz uma proposta indecente, bem isso, pastor Rona.
faz uma proposta indecente. Não é uma proposta injusta, uma proposta indecente. Ou você vai no dicionário para ver. Saí de lá, segunda-feira, fiz uma correspondência. Eu digo que eu dou, não lembro mais, eu dou tanto de entrada, e eu não tinha. Eu dou tanto de entrada e pago o resto em 48 prestações pela poupança. Me chamaram no escritório, simplesmente era o maior corretor da cidade de Porto Alegre. Ele se chama Júlio Bogoricin, já é falecido. Quando eu vi que era o Júlio Bogoricin, a minha fé esfriou. Sentei na frente dele. Ele disse assim: olha, a tua proposta não é boa. E eu aqui, né? Nem um pouco. É totalmente indecente. E eu pensei, não vai aceitar, vai pedir várias coisas. Eu não me lembro quanto é que era a entrada, amados, mas ele só fez assim: coloca mais aí uns 10 mil de entrada e a gente fecha. Eu quase não acreditei, mas eu não tinha nem a entrada. E eu disse: eu topo. Sabe por quê? Porque eu tinha uma palavra de Deus. Você está entendendo, amados? Quanto mais você andar na presença de Deus, mais intimidade você tem com Deus, mais Deus vai falar. Quanto mais você ouvir a Deus, mais coisas você vai obter. Porque Deus, quando diz, ninguém pode impedir. Ninguém. Só abrindo um parênteses antes de fechar o negócio, né? Já fechei, mas eu agora venho, né? E agora? Mas vamos lá, queridos, preste bem atenção. Quando a palavra de Deus aqui diz assim, tão somente, a palavra tão somente, esta frase tão somente quer dizer é simples, é simples. O simples é o seguinte: eu sei porque eu sou pai, o Ron é pai. E quando nós dizemos alguma coisa para os nossos filhos, eu me lembro muito bem. Meu pai, quando era advogado, ele saía de casa e naquela época a gente tinha os álbuns com figurinha. Tu já fez coleção de figurinha? Né? Figurinha da seleção brasileira. E meu pai dizia assim: tu te comportar, eu te trago um pacotinho. Eu me comportava que era um negócio. Meu pai chegava em casa, Maria, ele se comportou. Minha mãe era misericordiosa, como toda mãe. Comportou direitinho. Aquele vaso quebrou sozinho. Não, comportou direitinho. Ele me dava o pacotinho. E eu todo feliz, abri o pacotinho para ver a figurinha. E quando tinha aquela figurinha que eu não tinha, eu ficava feliz. Mas aquela figurinha que eu tinha, eu ficava feliz porque lá no colégio eu ia jogar bafo. Era bafo, vocês chamam bafo? E eu ganhava, eu era bom no negócio. Quando a gente é criança, Marcos, é assim. Nós nos alegramos na presença do Senhor, nós nos alegramos, por isso que nós temos que nos tornar como crianças, esperando pela vontade do Pai. É o Pai que nos alimenta, é o Pai que nos sustenta. Nós só precisamos estar debaixo da proteção dEle, debaixo da autoridade dEle, fazendo o que Ele deseja, porque Ele quer o melhor para mim e para você. Se você entende isso, dá um amém.
Aleluia. Chamei a igreja. Tinha uma irmã lá na igreja que ela foi funcionária pública e tinha uma sociedade lá do órgão dela que tinha um lugar, né? Essas coisas tipo da associação, né? Tem um clube, né? Tinha um lugar bonito. Eu pedi Ede, o nome dela, tia Ede. Tia Ede era uma das manas do meu pai. Meu pai tinha algumas irmãs que oravam por ele, que ele chamava de irmã, né? E a tia Ede foi lá e disse: nesse dia está livre? Não, está livre, era um sábado. Chamei a igreja: irmãos, venham para cá. Contei o testemunho. Eu digo: irmãos, eu preciso de 90 mil reais para essa semana. Só que tem uma coisa, eu também queria dar, mas eu não tinha nada. Mas eu era o Josué naquele momento, pastor Rona, e eu precisava dar um passo de fé. E eu disse: Senhor, eu não tenho nada. Naquela semana chegou uma correspondência, porque eu tinha um título de capitalização, que eu estava pagando um pouquinho para me aposentar. E daqui a pouco eu abri e vi aquele dinheiro, 15 mil reais eu tinha ali. E eu pensei, a minha aposentadoria. E o Espírito Santo vem e diz assim: eu cuido da tua aposentadoria. Fui no banco, tirei o dinheiro. Eu disse: irmãos, nós precisamos de 90 mil, mas eu já tenho aqui 15. Quem vai dar? E os irmãos começaram a preencher os papéis que eu deixei. Eu me comprometo com tanto, eu me comprometo com tanto, eu me comprometo com tanto. Estava ali o bispo Roberto de Brasília, a Valdinéia. Ainda eles não eram bispo na época, eram só pastores. E nós fomos contar os papéis. Nós precisávamos de 90 mil, nós levantamos 120 mil. Eu fui lá, assinei o contrato com o bispo Orlando, da igreja anglicana. Peguei o documento, entreguei o cheque, que era aquele cheque que o banco faz administrativo. Entreguei lá 90 mil reais. Alguém que não tinha nada. Ah, pastor, mas o senhor não tinha nada, mas foi o povo que deu. E aí que vem o melhor das coisas, amado. Uns anos depois que nós estamos naquele lugar, uma das pessoas que havia colaborado com o dinheiro disse assim: pastor, naquele dia Deus falou comigo, oferta, porque eu vou usar aquele lugar para salvar tua família. E ele disse: toda a minha família agora está aqui. Quando nós investimos no reino de Deus, Deus investe nas nossas vidas e nas nossas famílias. Quando você dá o seu melhor, Deus vê e diz: tu não conhece o meu juro, a minha correção monetária, tu não sabe. Nós estamos lá há alguns anos, desde dezembro de 1995, temos culto naquele lugar. E da mesma forma como Deus tem uma vontade aqui, Deus tinha uma vontade naquele lugar, porque era um lugar que estava abandonado. Os homens abandonaram, aquela religião abandonou. Eu não estou julgando eles nem nada, mas Deus não abandonou aquele lugar. E Ele disse: eu vou escolher um dos meus para fazer desse lugar que continue o meu propósito. Quando você entende, amado, que o propósito de Deus é um todo, como eu falei ontem aqui, o testemunho do pastor Rona, estava ali na entrada da igreja, e alguém chegou, convidou para entrar, e hoje a pessoa que disse para ele entrar, ele é pastor dela. Você nunca vai imaginar essas coisas, mas Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele faz.
Eu gosto muito de Caleb na Bíblia. E o tempo passa. Eu quero ainda ministrar. O pessoal do louvor já vai subindo aí. Vai ser conhecido como Aleluia. Tu não te preocupe, isso não é meme, viu? Toda vez que eu me lembrar de morrer, eu vou me lembrar de ti. Tu vai ter muita oração. Muita oração. Eu não sei nem teu nome, mas vou dizer: Senhor, é o Aleluia. E Ele sabe quem é. Eu quero ministrar nesta noite na sua vida. Eu quero que você se levante. Quem já sabe que Deus já chamou você para um ministério, fique de pé. Deus já te deu um ministério, fique de pé. Não se preocupe se você pensa que não tem. Deus vai te dar hoje, não te preocupa não. Não te preocupa. Ministério de cura. Não vai pensar que eu vou falar de diácono. Não. Ministério de cura. Tem alguém aí? Tem? Usem muito. Quanto mais vocês usarem, mais pessoas serão curadas. Este lugar vai ser conhecido como um lugar de cura. Mas isso depende de cada Josué que Deus está dizendo: ser forte e corajoso. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ministério de intercessão. Também é. Tu está em todas, meu. Foi contigo que Deus falou? Ontem? Não? É muito parecido. Eu sei que contigo foi, né? Deus falou contigo. Vamos lá, outro ministério. Aí está todo mundo pensando: ministério de louvor. Não, mas que ministério de louvor? Ministério de louvor é uma palavrinha pequena perto do que vocês fazem aqui. Diz as Escrituras Sagradas que diante do trono de Deus há louvor. O louvor é a melhor coisa que existe. Esses dias, essa mesma Jerusa que ensinou o meu filho a tocar baixo, ela mandou algo que os cientistas descobriram: que a música alegra, a música traz saúde. E nós que cantamos a música para Deus, imagine o que acontece nas nossas vidas. Nós somos curados. Eu tinha uma irmã que tinha depressão, não podia sair na rua, não tem nada a ver com Covid, era muito antes. E ela disse: pastor, eu estava com depressão. Eu já gostei quando ela falou que eu estava com depressão. Eu digo: o que foi, irmã? E eu comecei a louvar Deus. E eu comecei a louvar Deus e saí de casa. E eu comecei a louvar Deus, e o medo chegando, o pavor chegando, e eu comecei a louvar Deus. Eu comecei a cantar, e eu continuei saindo. E o medo ali, uma situação difícil, complicada, eu continuei adorando, até que o momento, aquela adoração, ficou somente ela, e o medo havia ido embora. O louvor liberta. No meio do louvor a cura. Por isso que eu gosto de ministrar com louvor, porque Deus está dando ordens no seu trono com louvor. Qual é a música? Já escolheu, meu querido regente? Qual é a música? Aleluia. Tu viu que já tem até música para ti? Então vamos cantar, vamos lá? Vamos louvar, amados? Aleluia. Se você que acha que não tem ministério, estende a tua mão. Senhor nosso Deus.
Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele tem uma vontade contigo. Creia, você tem um ministério. Sabe como é que começa o seu ministério? Quando você começa a ler a Bíblia, o teu ministério começa. Quando você começa a orar, o teu ministério começa. Quando você começa a louvar, o teu ministério começa. Quando você fala do amor de Jesus, o teu ministério começa. Então nunca mais diga que você não tem um ministério. Santo, Santo, Senhor Deus poderoso. Recebe o teu ministério, amado. A palavra de Deus é o teu ministério. O teu deitar, o teu levantar é o teu ministério. A tua oração é o teu ministério. Senhor Deus poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. os anjos estão entregando objetos. Aleluia. Objetos, amados. Eu vejo vestes, eu vejo canetas de ouro, eu vejo documentos. Aleluia. Eu vejo capas. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Há um ministério diante de ti, há um chamado do Senhor. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Segue a minha palavra, medita nela de dia e de noite. Esse é o teu ministério. E diz as Escrituras: e tu serás abençoado, tu serás bem-sucedido. É o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor. Só tu és digno, só tu és digno. Oh, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Digno de louvor. amém. Aleluia, 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 aleluia. Rona, é aquele lado de trás que falou que o Espírito pegou? Tá aí ele? O Rona vai achar. Oh, Deus amado.
Traz ele aqui. Amados, esse homem não teve a conta aqui. E ele disse para o Rona com muita simplicidade, conforme diz a palavra, tão somente: o Espírito pegou. Mas como Deus não deixa ninguém de fora, estende a tua mão para ele. Tu acha que o Espírito pegou, amado? O Espírito sempre está nesse ambiente. Não é a tua voz que vai fazer o Espírito Santo agir nesse lugar. Não é o teu aleluia nem teu glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, queira você ou não. Não existe culto ruim, não existe palavra ruim, não existe oferta ruim, não existe pessoas incapacitadas. Enche, 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 Jesus. Enche do teu Santo Espírito. Inunda os vasos. Inunda os vasos. Oh Senhor, eu te louvo porque o teu Santo Espírito foi deixado por Jesus para que não estejéssemos sós. E tu nos capacita, ó Espírito Santo, pela tua palavra, de nos lembrar dos feitos do Senhor, de nos lembrar das promessas de Jesus, de nos lembrar do reino de Deus. Espírito Santo, enche, 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 enche. Como eu me senti naquele dia, como um balão inflando. Vai enchendo essa vida, Jesus. Vai enchendo de tal forma que não tenha lugar para mais nada. Que tudo que não pertence a ti saia, e que somente a tua vontade, o teu querer, a tua alegria, o teu desejo inunda essa vida. Foi por ti que eu enviei meu filho, por amor a ti. Todas as vezes que entrares nesse templo, verás quem é o meu Espírito, diz o Altíssimo. Eu coloco em ti dons, eu coloco em ti, porque eu tiro tudo que não presta, e eu coloco em ti tudo que eu tenho, diz o Senhor o Altíssimo. Gostei da tua frase, meu irmão. A tua frase me inspirou hoje. Veja, amados, como é tão simples alguém dizer: o Espírito pegou. O Espírito pegou. O Espírito pegou. Que o Espírito Santo te pegue todos os dias. Que o Espírito Santo te pegue todos os dias. Que o Espírito Santo te pegue todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Que Ele te pegue, amado. Aleluia. Muito obrigado, meu irmão. Tu fez o meu dia. Pode sentar. Alabaxeira, maná. Aleluia. Que oração já, meu Jesus. Tem mais domingo de manhã. Sente-se, queridos. Aleluia. Pastor Israel está aí? Pastor Israel?
Desculpa que eu estou meio cego. Não, Vanessa? É Vanessa, né? Tu é a Vanessa? Tu consegue caminhar até aqui, Vanessa? Consegue? Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor é contigo. Por onde quer que andares. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer uma oraçãozinha para ela, amados. Amém? Aleluia. Fica aí. Fica aí. Aleluia. Cadê as irmãs que diz que tem dom de cura? Vamos agir. Vamos agir. Vai levantando aí. É só 2? 3? Pode vir. Pode vir. Pode cercar aí. Ó, 4. Ó, 5. Pode vir aí. Pode vir aí. Irmão, traz o álcool lá do fundo lá. Traz, dá uma lavadinha na mão só para não ficar. Traz o álcool aí, mas. Traz o álcool aí. Passa na mão das irmãs aí. Aleluia. É, Vanessa. Sabe quem é que sopra o fôlego de vida? É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele que levanta o abatido, o cansado. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Tu és a cura. Aleluia. Creio que és tudo para. Aleluia. Aleluia. Vai orando, irmã. Creio que tu És a vida. Restaura agora, Senhor, todo o corpo da tua filha. Restaura agora. Jesus, eu Restaura agora, Senhor, suas forças, seu fôlego, seu vigor, para que, Senhor, a partir de agora, ela produza mais no teu reino, mais no teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não te canses mais, porque o fôlego do Senhor te abastecerá todos os dias. Tu levantarás na força do Senhor, tu erguerás a tua voz e falarás tão alto que ouvirão os ouvidos que precisam. Porque a minha vontade é essa, o meu querer, o meu desejo, diz o Senhor do alto dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Continua orando aí, continua orando aí, pastor Rona. Aleluia. Vai orando, vai orando. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que nem todos poderão estar domingo de manhã e também domingo à noite, mas está sendo gravado. A Vanessa não esteve aqui ontem, mas o Senhor tem cura neste lugar. Não é só no dia de ontem. Amém? Pode sentar, irmãs. Aleluia. Domingo de manhã. Amanhã eu vou estar em Antonina, né? Amanhã eu vou estar em Antonina. Domingo de manhã eu vou ler a partir do verso 16. Não. Ih, já estou perdido, irmãos. A partir do verso 10 até o verso 15, eu vou falar sobre a parte de Josué. A parte de Josué. Porque quando nós sabemos qual é a vontade de Deus para o todo, e quando nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, nós então nos levantamos. Domingo de manhã, venha aprender como você se levanta para fazer o querer de Deus. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Desculpe o horário. Eu acho que Deus deu fôlego para a Vanessa e tirou de mim. Glória a Deus. O meu pai dizia para mim:
que o nosso corpo é tão frágil, a gente não suporta as coisas espirituais. Ela é muito maior do que nós, mas Deus dá a nós a sua vida. Amém, queridos? Só estenda a sua mão mais uma vez. O pastor Rona vai também orar por você, mas pode ficar sentada, mano. Não precisa ficar levantar, não. Fica sentadinha aí, fica descansando, tranquilo, né? Receba em nome do Senhor o selo para que se feche na tua vida a palavra desta noite. Sempre busque saber qual é a vontade de Deus. Ele tem uma para você. Mas você já sabe tudo que eu falei. Quando você achava que eu ia falar de ministérios da igreja, diaconia, não, sei lá quantos ministérios tem. Queridos, são ministérios que Deus dá de cura, de intercessão, de pregação da palavra, de ensino. Claro que você pode ser professora da escola bíblica dominical, mas é Deus quem dá este dom, este ministério, Ele te capacita. Mas independente das coisas que acontecem dentro da igreja, lá fora é o teu maior ministério. E lá, amado, se aparecer o demônio, você vai ter que expulsar. Pastor, eu não quero esse negócio não. Amados, não te preocupa. Jamais você vai passar por algo que você não possa suportar. É a promessa do Altíssimo. Deus abençoe você.